Olá, eu sou a Pamela Carpes, sou membro do grupo de trabalho Mulheres na Ciência da Unipampa e, junto com as minhas colegas Júlia, Fabiane e Eliade, nós vamos hoje compartilhar algumas iniciativas de apoio à maternidade realizadas pelo grupo de trabalho Mulheres na Ciência na Universidade Federal do Pampa. Antes de mais nada, é importante a gente conhecer a Unipampa. A Unipampa é uma universidade pública federal, fundada em 2008, e ela está localizada em 10 cidades, essas 10 que estão destacadas em branco no mapa, 10 cidades do Rio Grande do Sul, grande parte delas fazendo fronteira com a Argentina e ou com o Uruguai. A Unipampa conta com 70 cursos de graduação presencial, 7 cursos de graduação à distância, 23 cursos de especialização, 20 cursos de mestrado e 5 cursos de doutorado. Nós temos hoje mais de 11 mil estudantes, 895 docentes, 900 técnicos e administrativos e 290 servidores terceirizados atuando na Unipampa. Quando a gente vai olhar o perfil dessas pessoas, nós percebemos que na graduação a gente tem majoritariamente um público feminino, cerca de 55% dos estudantes de graduação são mulheres, e na pós-graduação esse percentual é ainda maior, cerca de 64% das estudantes são mulheres. Por outro lado, quando a gente vai olhar o perfil dos servidores, a gente percebe que, independente do nível, a gente tem majoritariamente servidores homens. Quando a gente observa a distribuição de cargos com função gratificada ou cargos de direção, a gente também percebe predominância de homens, cerca de 66,7% dos cargos de direção são atribuídos a homens. Essas posições são posições de liderança e tomada de decisão. Além disso, um outro aspecto importante de ser considerado é a interseccionalidade de gênero e raça. Uma pesquisa recente realizada no âmbito de um programa de pós-graduação da Unipampa avaliou essa questão utilizando a estratégia de heterodeclaração. E as pesquisadoras verificaram que 95% do quadro docente da Unipampa é constituído por pessoas brancas. Considerando principalmente essa questão da distribuição de gênero e também motivadas pelo trabalho que vem sendo realizado por alguns grupos brasileiros, entre eles o Parenting Science, é que nos mobilizamos para a criação do GT Mulheres na Ciência da Unipampa. Esse GT foi criado em 2020, ele é vinculado à reitoria da Unipampa e busca discutir aspectos relacionados à participação das mulheres na ciência em diferentes níveis e considerando fatores relacionados à interseccionalidade. O nosso grupo de trabalho está nas redes sociais, no Instagram, e a gente também tem uma página na página institucional da Unipampa. O nosso GT, é importante comentar, ele veio para tentar consolidar algumas políticas que já vinham sendo adotadas pela Unipampa e aumentar essas políticas. Nesse sentido, cabe destacar que desde 2019 a Unipampa já vinha sendo pioneira no nosso estado na adoção de políticas de apoio às mães cientistas. Um desses exemplos é o edital de concessão de bolsas de iniciação científica Probic-Fapergs da Unipampa, que desde 2019 já inclui nas suas cláusulas a consideração da licença maternidade na avaliação do currículo daquelas proponentes que estiverem em licença maternidade. Além disso, muitas outras iniciativas já vinham sendo tomadas, trouxemos como exemplo o terceiro simpósio integrado dos programas de pós-graduação da Unipampa Uruguaiana, que promoveu um evento baby friendly, permitindo então que as cursistas, estivessem com seus filhos durante o evento, tivessem um espaço reservado para ficar com o bebê, um fraldário e assim por diante. O grupo de trabalho vem então para complementar essas ações por hora pontuais, e uma das primeiras ações do nosso GT foi encaminhar para as pró-reitorias acadêmicas da Unipampa uma carta, né, solicitando ampliação dessas políticas, por exemplo, a política de consideração da licença maternidade na avaliação do currículo, que ela fosse considerada em todos os editais institucionais, além de considerar também essa questão na avaliação do currículo das estudantes em processos seletivos. Então, nós fizemos uma série de sugestões a partir dessa carta e recebemos retornos positivos. O Um dos retornos
foi a inclusão da licença maternidade no Programa de Desenvolvimento Acadêmico, que é um dos principais editais de concessão de bolsas da nossa instituição. Ele concede cotas de bolsas de iniciação na graduação, no ensino, na pesquisa, na inovação tecnológica, na extensão e para ações sociais, culturais e de atenção à diversidade. Então, esse edital passou a considerar não só a licença maternidade das cientistas proponentes, mas também sugeriu que os contemplados com cotas considerassem um fator de correção na avaliação do currículo das candidatas estudantes, né, candidatas a bolsas que fossem mães. Como resposta ao nosso ofício, a gente também recebeu um retorno positivo da nossa Pró-Reitoria de Extensão, que se comprometeu a incluir nos seus editais essa consideração, entre outros aspectos que a gente tinha levantado na carta. Eu trago aqui um exemplo, que é o edital do Programa de Fomento à Extensão, que passou a considerar a questão da licença maternidade no currículo, mas na verdade todos os editais lançados pela Proeste ao longo desse ano de 2021 consideraram isso. E nós destacamos um edital específico relacionado à temática de gênero e sexualidade que foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão no ano de 2021. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação também respondeu positivamente à nossa carta, e ampliou então a inclusão dessa questão da licença maternidade também para as de seleção de bolsistas, colocando essa cláusula em todos os seus editais. Cabe destacar ainda que a PROP ampliou seus programas de bolsas, criando o programa PROIC, e dentro do PROIC criou uma categoria específica, uma chamada interna específica denominada PROIC Mulheres, para contemplar as pesquisadoras da nossa instituição. Essa chamada considerou diversos fatores de correção, além da questão da maternidade, considerou especificamente um fator de correção para mães com filhos com deficiência, para pesquisadoras negras, para pesquisadoras trans e outros aspectos. Além disso, a partir da recomendação do GT para a PROP e da PROP para os programas de pós-graduação, alguns programas de pós-graduação da nossa instituição passaram a considerar a licença maternidade na seleção de candidatos a mestrado e doutorado e também na seleção de bolsistas, que é os exemplos que eu trago do programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas e do programa de pós-graduação em bioquímica. Cabe destacar ainda que a gente teve ações específicas durante o período de pandemia, entre elas uma chamada de concessão de celulares e kits de apoio às atividades de ensino remoto para estudantes em período de gestação e estudantes mães, né, principalmente considerando que essas estudantes poderiam estar enfrentando dificuldades específicas por terem filhos em idade escolar que também estavam em ensino remoto. Essa chamada ela foi realizada tanto para estudantes de graduação, como também para estudantes de pós-graduação mães. Além disso, a PROP realizou campanhas evidenciando o direito à licença maternidade de estudantes bolsistas de iniciação científica ou bolsistas de pós-graduação. Então, nesse sentido, considerando que o grupo de trabalho Mulheres na Ciência da Unipampa foi criado há cerca de um ano, a gente considera que ainda é prematuro avaliar o impacto quantitativo dessas ações, embora a gente tenha esse objetivo nos próximos anos. De qualquer forma, é possível afirmar que a gente teve avanços em políticas institucionais que podem ser diferencial para que estudantes, mães da graduação e de pós-graduação permaneçam estudando. Os nossos desafios ainda são muitos, entre eles a gente destaca a questão da infraestrutura, principalmente pela multicampia, e a instituição de políticas institucionais permanentes e não somente ações pontuais. Eu agradeço muito a atenção de todos e todas e coloco aqui os contatos do nosso GT, ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada.